Meu nome é Janaína. Era um dia de primavera antecipada, com um clima maravilhosamente agradável. Meu marido havia falecido após uma breve doença, partindo para o céu. Desde então, minha filha Crisma e eu temos vivido uma vida modesta, porém tranquila, juntas há vários anos. Éramos apenas nós duas, mãe e filha. Então, através da apresentação de um amigo, conheci um homem chamado Madison. Madison tinha a mesma idade que meu falecido marido e até se parecia um pouco com ele em construção. No começo, Madison e eu éramos apenas bons amigos, mas com o tempo começamos a desenvolver sentimentos um pelo outro. No entanto, sempre que me via caminhando ao lado de Madison e rindo, não conseguia deixar de sentir uma culpa avassaladora. Madison, com um sorriso gentil, disse: "Não há necessidade de pressa. Vou esperar o tempo que for necessário." Enquanto ele caminhava à minha frente, um pouco distante, apesar de ser atraída por sua bondade, eu continuava lutando contra minha incapacidade de deixar meu marido totalmente para trás, ele que não estava mais neste mundo. Já se passaram 7 anos desde que meu marido faleceu. Depois de conhecer seus parentes pela primeira vez em anos, assumi o cuidado de seu túmulo e altar. Sua irmã colocou gentilmente a mão em meu ombro e disse com uma voz muito amável, sem me olhar nos olhos: "Obrigada por tudo." Com um sorriso, abaixei a cabeça para esconder as lágrimas que inundavam meus olhos, pensando que talvez nunca mais visitasse o túmulo de meu marido. Alguns meses depois, decidi me casar novamente com Madison. Mudamos para uma nova casa e me desfiz de todas as roupas e móveis para começar do zero. Sentia que manter qualquer lembrança do meu casamento anterior poderia magoar Madison. Inicialmente, Crisma estava um pouco hesitante, mas aos poucos se aproximou de Madison. Mesmo antes de nosso segundo casamento, Madison e Crisma frequentemente passavam tempo juntos como amigos, então ela se adaptou rapidamente. Crisma tinha acabado de completar 15 anos, uma idade sensível. Começou a usar um pouco mais de maquiagem e a sair com amigos. Surpreendentemente, começou a depender de Madison para dinheiro para gastar. Nossa vida anterior como apenas mãe e filha nunca foi financeiramente confortável, e eu não podia comprar tudo o que Crisma queria. Madison era indulgente com Crisma, ao contrário de mim, que precisava ser rigorosa com o dinheiro. Ele dava dinheiro a ela sem muitas perguntas sempre que ela dizia que ia sair com os amigos. Quando mais tarde eu o aconselhei sobre isso, Madison pareceu preocupado e disse: "Desculpe, mas parece que o dinheiro é a única forma que tenho de me conectar com Crisma agora." Além do dinheiro, Madison continuou tratando Crisma de maneiras especiais em outros aspectos também. Ele a tratava como uma princesa, o que me deixava feliz, como se fosse para mim. Madison estava se esforçando ao máximo para amar tanto Crisma quanto a mim. Guardei minha aliança de casamento, a última lembrança do meu falecido marido, escondida na parte mais profunda do meu armário. Às vezes, eu a tirava para olhar, mas isso começou a parecer errado também. Então, enviei o anel para os pais de meu falecido marido com uma carta simples que dizia: "Desculpe, mas quero seguir em frente. Posso ser feliz?" Eu não sabia, mas realmente queria ser feliz do fundo do meu coração. Eventualmente, Crisma se aproximou tanto de Madison que estava sempre ao seu lado e nunca o deixava. Isso me deixava muito feliz, mas também havia algumas preocupações. "Oi, pai, quero essa bolsa nova, mas estou um pouco apertada de mesada." "O que devo fazer?" perguntou Crisma. "Qual é?" "Como é a bolsa?" respondeu Madison ansiosamente, olhando para a tela do celular de Crisma. Eu dei uma olhada na tela, que mostrava uma bolsa de uma marca conhecida, até eu reconheci. Madison passou o dedo pela tela e viu o preço, então coçou a cabeça com uma expressão levemente preocupada. "É bem cara, mas tudo bem, é para você, Crisma." "Sério?" "Obrigada, pai", exclamou Crisma, abraçando Madison, que sorriu com orgulho. Desde nosso casamento, a percepção de Crisma sobre dinheiro gradualmente se distorceu.
Talvez fosse uma reação à nossa vida modesta anterior, mas ela começou a pedir coisas a Madison, sabendo que ele compraria tudo com um sorriso. Crisma, não gaste dinheiro tão descuidadamente, eu disse. Está tudo bem, não estou te perguntando, mãe, certo, pai, disse Crisma, olhando para Madison, e ambos riram juntos. Vou me casar com um homem bonito e gentil como o papai, declarou Crisma. Madison sorriu, com seu rosto enrugado com um sorriso largo, tendo garantido sua promessa. Crisma voltou para o quarto para estudar. Ela queria frequentar a escola de enfermagem depois de se formar no ensino médio e já começar a estudar diligentemente para os exames de entrada. Para não perturbar os estudos de Crisma, não liguei a TV em casa. Em vez disso, coloquei um pequeno rádio na cozinha e o deixei ligado. Nossa vida era muito feliz. Eu estava tão feliz que às vezes podia esquecer que meu marido anterior havia falecido. Mas às vezes, quando o rádio tocava músicas de meus dias mais jovens, as memórias inundavam de volta. As melodias e letras apertavam meu peito, quase me fazendo chorar. Não fique tão triste, é só uma bolsa, Madison diria, completamente perdendo o ponto, e eu dava um sorriso fraco. Lembrava a mim mesma para não continuar dando dinheiro a Crisma sempre que ela pedisse. Como Madison havia iniciado seu negócio desde jovem, frequentemente ele colocava algumas despesas da empresa como despesas de negócios. Isso não era exatamente louvável e poderia afetar a saúde financeira da empresa, então eu o aconselhei fortemente a parar. No entanto, Madison continuava ignorando minhas preocupações. Honestamente, ele é muito bonzinho, pensei comigo mesma conforme os dias passavam. Quando Crisma se formou na escola de enfermagem aos 25 anos, começou a morar sozinha. Ela trabalhava duro como enfermeira. Quando fez 25 anos, começou a namorar e eventualmente decidiu se casar com um homem de sua idade chamado Tiago. Quando Crisma nos apresentou Tiago pela primeira vez, fiquei surpresa, mas tentei não mostrar. Apesar de Crisma sempre dizer que iria se casar com um homem bonito, Tiago não era convencionalmente bonito, mas um bom rapaz com um sorriso gentil e maneiras suaves. Ele era filho de uma família rica e se vestia de uma maneira que refletia sua boa criação. Depois do casamento deles, Crisma e Tiago nos visitavam frequentemente. Tiago sempre foi gentil tanto com Madison quanto comigo, e eu estava sinceramente aliviada e feliz por minha filha ter se casado com uma boa pessoa. Um dia, Madison sugeriu que fizéssemos um churrasco no quintal. O tempo estava bom e alguns pássaros cantavam no céu que parecia não ter fim. Ele estava animado e se preparava desde cedo, grelhando a carne com maestria enquanto conversava animadamente com Crisma. Tiago olhava ao redor, tentando avistar os pássaros que cantavam lá no alto, mas desistiu depois de um tempo e se serviu de uma bebida. Ah, estamos quase sem cerveja. Janaína, poderia pegar mais algumas no galpão e colocá-las na geladeira, disse Madison. Claro, umas 4 ou 5 garrafas, perguntei. Crisma interveio. Ei, Tiago, pode ajudar a mamãe a gelar o máximo de cervejas que tivermos? Tiago respondeu com um sorriso. Claro, e me seguiu até o galpão nos fundos do quintal. O galpão era relativamente novo e só tinha algumas caixas de cerveja empilhadas. Quando abri a porta e tentei pegar uma caixa no fundo escuro do galpão, Tiago me segurou com força e tentou me fazer sentar no chão. Ei, o que está fazendo? Exclamei, surpresa. Tiago parecia um pouco nervoso e sussurrou. Desculpe, só um momento, por favor. O que? Perguntei, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele espiou pela porta do galpão para verificar os arredores. O tempo estava bom e o gramado azul no jardim refletia a luz do sol intensamente. Madison e Crisma provavelmente não podiam nos ver no galpão mal iluminado. Enquanto observava Madison e Crisma de longe por um tempo, vi Crisma se aproximar mais, apoiando-se no braço de Madison e rindo alegremente. Conseguia ouvir vagamente suas vozes, mas o canto dos pássaros no céu tornava suas vozes indistintas.
Tiago os observava com atenção. Será que ele estava com ciúmes da relação tão próxima entre Crisma e Madison? Ele parecia notar meu sorriso involuntário e apontou, dizendo: "Olha só." Crisma olhou ao redor algumas vezes e depois entrelaçou o braço com o de Madison. Madison parecia um pouco nervoso, mas depois aceitou alegremente a proximidade de Crisma. Sua interação parecia mais do que uma relação entre pai e filha. O canto dos pássaros cessou e, sem vento nem sons de insetos, as vozes de Madison e Crisma chegaram claramente aos meus ouvidos de longe, ainda que de forma suave. O Tiago nem percebeu. "É engraçado, não é?" disse Crisma. "Pois é, Janaína também não. As pessoas geralmente não imaginam essas coisas", respondeu Madison. "Mas esse tipo de relação é emocionante e divertida, não é?" continuou Crisma. Ouvi a conversa deles, sem entender o que estava acontecendo. Crisma tirou um saquinho transparente com medicamento em pó do bolso e o misturou levemente nos copos de Tiago e meu, que estávamos bebendo. "Ela acabou de colocar alguma coisa nos nossos copos?" perguntei. Tiago respondeu: "Provavelmente um comprimido para dormir. Ela esteve recentemente com um psiquiatra sem me contar." "Comprimidos para dormir? Uma visita ao psiquiatra sem Tiago saber?" Não conseguia entender tudo aquilo, mas como eu deveria reagir ao fato de que ela colocou comprimidos nos nossos drinks? "Ficar aqui mais tempo será estranho. Vamos embora, mas não usem esses copos", disse Tiago. Voltamos para Madison e Crisma, fingindo não saber de nada. Crisma agia de forma um pouco estranha, olhando várias vezes para o meu copo. Sentia-me traída pela filha que criei, e essa revelação me deixou tonta. "Desculpe, acho que bebi um pouco demais. Vou descansar um pouco lá dentro", eu disse. Madison respondeu: "Ah, entendi. Eu cuidarei da limpeza. Deite-se e descanse." Deitada na cama, encarei o teto em branco. Por que ela colocou um comprimido nos nossos drinks? E a proximidade entre Madison e Crisma parecia estranha. Minha cabeça latejava enquanto lutava com a possibilidade de algo estar acontecendo e a incredulidade de que isso poderia ser verdade. Depois de descansar um pouco, acabei dormindo. Ao acordar à noite, saí para o jardim onde a limpeza já estava feita. Crisma e Tiago pareciam prontos para sair. Tiago me notou e pareceu querer dizer algo, mas então desviou lentamente o olhar e ficou em silêncio. Madison perguntou: "Você está se sentindo melhor agora?" Depois que Tiago e Crisma saíram, Madison mostrou preocupação comigo, como sempre. Suas palavras, sua voz, tudo parecia falso, e forcei um sorriso estranho. "Você ainda parece um pouco mal." "Quer que eu faça o jantar?" ofereceu Madison, enrolando as mangas e vasculhando a geladeira. Lembrei-me de ter visto Crisma colocando o comprimido no meu copo mais cedo. Empurrando Madison para o lado, disse: "Eu vou cozinhar." Preparei rapidamente uma refeição simples. Não conseguia tocar na comida que ele fazia agora. Por vários dias, hesitei em tocar em qualquer comida ou bebida da casa, com medo de estar drogada. Esses pensamentos me levaram a suspeitar de escutas ou câmeras escondidas, tornando cada vez mais difícil viver na minha própria casa. Um dia, recebi uma mensagem de Tiago no meu celular. Parecia que ele tinha consultado seus pais sobre a suspeita dos comprimidos para dormir, preocupado com a minha segurança. Os pais de Tiago ofereceram um lugar temporário para eu ficar. "Estou me sentindo meio louca vivendo com Madison agora." "Agradeço muito pela oferta", respondi. Tiago disse que era uma casa de parentes que não seria usada por um tempo, então eu poderia ficar pelo tempo que precisasse. Ele também queria discutir algo com seus pais. Sua voz ao telefone soava abatida. Era compreensível, sua esposa poderia estar tendo um caso com outro homem, que deveria ter outro tipo de carinho por ela. Mais tarde, menti para Madison, dizendo que uma amiga havia me convidado para a casa de campo. Eu já havia mencionado minhas dores de cabeça persistentes desde o churrasco, então disse a ele que uma amiga me convidou para descansar lá. Madison respondeu:
Uma casa de campo? Parece legal. Deveria descansar. Talvez eu convide Crisma para jantar enquanto você estiver fora. Seu tom casual, sem nenhum indício de culpa, me provocou um arrepio de repulsa tão intenso que me arrepiou. Alguns dias depois, segui para o endereço que Tiago me deu e visitei a casa de campo dos parentes. Depois de trocar de trem, cheguei à estação onde Tiago me esperava de carro. Desculpe por fazer você vir até aqui, disse ele, abaixando a cabeça em sinceras desculpas. Senti algo mexer dentro de mim, tocado por sua gentileza em arranjar um lugar seguro para mim. A área estava repleta de casas de veraneio, com casas bem cuidadas, mas aparentemente desocupadas, espalhadas entre as árvores. A casa de campo ficava entre essas árvores. Os pais de Tiago estavam me esperando na entrada. Esta era a terceira vez que os conhecia. A primeira foi na apresentação do casamento, a segunda no casamento e agora isso, depois de Crisma ter dito que eles eram bem ricos, o que me deixou um pouco intimidado. Eu me curvei profundamente e agradeci por me fornecer abrigo. Muito obrigado. Dentro da casa, assim que entramos na cabana, iniciamos imediatamente uma discussão com Tiago e seus pais. Tiago já havia contado aos pais sobre Crisma colocar comprimidos para dormir em nossas bebidas. Ele também explicou que era desconcertante como os gastos de Crisma eram extravagantes, ultrapassando seu próprio salário desde o casamento deles. Foi doloroso para mim ouvir isso, como mãe dela. Precisamos esclarecer de onde vem o dinheiro de Crisma. Meus pais propõem fazer uma doação para o negócio de Madison e ver como ele reage. Você concordaria em deixar-nos proceder assim, disse Madison. A frase ver como ele reage me deixou desconfortável. O que exatamente esperávamos descobrir? Que tipo de resultado nos aguardava após dar esse passo? Sentindo minha hesitação, Tiago olhou nos meus olhos e sorriu. Quando nossos olhares se encontraram, ele continuou. Isso pode ser muito barulho por nada, mas não valeria a pena garantir que possamos viver em paz novamente? Vamos correr um pequeno risco. Não pude deixar de sorrir com as palavras de Tiago. Muito barulho por nada? Não, definitivamente não era isso que estávamos buscando. Estávamos tentando confirmar o que já suspeitávamos, aproximando nossas respostas da certeza. Depois de alguns dias na casa emprestada de Tiago, recuperei minha compostura e comecei a me sentir desconfortável em ficar lá indefinidamente. Decidi então voltar para casa. Algumas semanas depois, os pais de Tiago entraram em contato formalmente com a empresa de Madison oferecendo apoio financeiro na forma de uma doação. Dada sua riqueza, a oferta foi prontamente aceita por Madison e Crisma, sem verificar os detalhes do financiamento. Eu observei silenciosamente sua felicidade de volta em casa. Passar o tempo dentro de casa havia se tornado insuportável, então eu fiz das caminhadas diárias uma rotina. Logo em frente à casa, havia um campo de trigo onde talos verdes, todos de altura igual, se estendiam até onde a vista alcançava. Caminhando pela estrada asfaltada e pouco movimentada, olhei para os pássaros distantes voando. Após a proposta de apoio financeiro, Madison e Crisma começaram a viver luxuosamente. Madison, sob a impressão de que já havia recebido os fundos, comprou um carro de luxo disfarçado como veículo da empresa. Crisma, por outro lado, se entregou a gastos extravagantes como tratamentos de spa e manicures. Era evidente que a expectativa ingênua de Madison sobre os fundos futuros era a base para seus gastos contínuos, mesmo enquanto suas economias diminuíam. Um dia, organizamos um jantar para discutir o financiamento. Ambos os casais, Madison e eu, Crisma e Tiago, junto com os pais de Tiago, se reuniram em nossa casa. Madison se curvou repetidamente, tentando agradar aos pais de Tiago. Madison disse: "Eu realmente não posso agradecer o suficiente a Tiago. Crisma sempre diz o quão feliz está por ter se casado com uma pessoa maravilhosa." Madison continuou com suas lisonjas, mas os pais de Tiago não retribuíram os sorrisos.
Em vez disso, eles silenciosamente colocaram alguns documentos sobre a mesa. Madison, pensando que estavam relacionados à doação, disse: "Muito obrigado", antes de olhar através deles. Seu rosto rapidamente empalideceu. O pai de Tiago disse: "Ao realizar uma revisão de diligência devida da sua empresa para o financiamento, descobrimos fatos chocantes." Suor brotou na testa de Madison enquanto ele lia os documentos. O conteúdo revelava dois problemas principais: evidências de um relacionamento entre Madison e Crisma e uma investigação sobre as despesas reportadas como custos da empresa. Ver a prova de que minha filha estava envolvida com meu marido me fez querer cobrir o rosto de vergonha. As despesas com as joias de Crisma, tratamentos de spa e outras indulgências haviam sido falsamente relatadas como despesas comerciais, resultando em impostos atrasados. O pai de Tiago continuou: "Não podemos fornecer financiamento a uma empresa envolvida em atividades fraudulentas." Madison balbuciou: "Mas isso não pode ser." Em sua agitação, Madison derrubou o chá. Crisma estava próxima e se levantou tremendo para limpar a bagunça com mãos trêmulas. "Crisma, estou me divorciando de você e vou querer indenização", disse Tiago olhando para mim. O olhar de Madison mudou dos documentos para mim, com seus olhos cheios de medo. "Também vou me divorciar de Madison e pedir indenização, é claro." A voz de Madison vacilou enquanto ele tremia, deixando cair os documentos no chão. Crisma, com uma expressão assustada, se aproximou de Madison e apontou para Tiago. Crisma fez desculpas incompreensíveis, quase gritos, e tentou repetidamente desviar a culpa. Apesar das tentativas desesperadas de Madison e Crisma de se justificarem, havia provas sólidas contra eles, sem deixar espaço para escapar. Eventualmente, Madison abaixou os ombros resignadamente e começou a falar baixinho. Madison admitiu que começou um relacionamento com Crisma, mas percebeu que não havia amor envolvido. Inicialmente, ele rejeitou Crisma, que se aproximou dele por motivos financeiros. No entanto, ele eventualmente pesou a aparência cada vez mais feminina de Crisma contra o meu encanto envelhecido e diminuindo e chegou a uma decisão: "Eu também sou um homem. Não somos nem parentes de sangue." Eu não pude resistir. Crisma sugeriu colocar comprimidos para dormir em nossas bebidas no churrasco. Após drogar eu e Tiago, ela planejou nos despir, nos colocar na mesma cama e tirar fotos para exigir indenização. Que superficiais. Eu os olhei com olhos frios. "Sinto muito. Por favor, me perdoe", imploraram eles. "Também sinto muito. Eu não quero terminar com Tiago." Eu apenas os observei baixar a cabeça. Como eu poderia perdoar? Crisma, impaciente com meu silêncio, finalmente levantou o rosto e segurou o braço de Madison com força, puxando-o. "É sua culpa. Como isso pôde acontecer? Tenho pagamentos de cartão de crédito na semana que vem. O que você vai fazer? O quê? O que você quer dizer? Tenho usado empréstimos de cartão de crédito para cobrir minhas perdas em caça-níqueis e estou falido. Que diabos vamos fazer?" respondeu Madison. Crisma continuou com seu comportamento agressivo, puxando os cabelos e as roupas de Madison enquanto ele tentava desesperadamente contê-la, gritando. Certamente, esses gritos devem estar chegando aos ouvidos dos vizinhos. Mesmo que seja uma questão de obrigação, se for revelado que eles tinham um relacionamento pai-filha, não daria para continuar vivendo aqui com os nervos normais. Depois, Crisma se divorciou de Tiago e se mudou para longe. Ela se envolveu na vida noturna, mas as coisas não foram bem e ela se afundou no álcool e acumulou mais dívidas. Madison foi perseguido por cobradores de dívidas após pagar uma pensão alta e sua empresa faliu. Ele desapareceu em um estado próximo à fuga durante a noite e supostamente passou a viver como um sem-teto, escondido de seus credores. Tiago aprendeu com seu casamento fracassado e encontrou uma boa parceira após se divorciar de Crisma. Recebi pensão alimentícia de Madison. Não estava claro como ele conseguiu preparar uma quantia tão grande de pensão alimentícia.
Apesar de sua empresa ter falido e estar sendo perseguido por cobradores de dívidas, mas ele mostrou algum senso de responsabilidade no final. Depois de me divorciar de Madison e vender nossa casa, decidi voltar para a casa dos meus pais. No avião de volta para minha cidade natal, pensei em muitas coisas. Perdi meu primeiro marido para uma doença, casei novamente, me divorciei de novo e fui traída pela minha própria filha. Perguntava-me como deveria enfrentar meus pais desta vez. Em torno da casa onde passei minha infância, havia vastos campos de trigo. Puxando minha mala grande, caminhei pela longa estrada asfaltada. O clima estava quente e úmido, e o início do verão se aproximava. Quando cheguei em casa, meus pais me receberam sem fazer perguntas. Estariam com pena de mim? Ainda assim, não me trataram como se eu fosse frágil, eles me aceitaram naturalmente. Enquanto eu contemplava a paisagem tranquila, percebi que precisava reavaliar minha vida. Com a ajuda de meu pai, consegui um emprego na cooperativa agrícola local, então acredito que estabeleci uma base para minha vida desde então. Construí uma boa relação com os pais de Tiago, embora não nos encontremos frequentemente, às vezes temos refeições juntos quando estão por perto. Alguns anos depois de retornar para a casa dos meus pais, na primavera, algo inesperado aconteceu. Sobre a mesa estava o anel de casamento dado a mim pelo meu falecido marido. Fiquei um pouco abalada ao pegar o anel e olhar para ele na palma da minha mão. Enquanto eu estava ali, atordoada, minha mãe veio da cozinha com as costas curvadas e limpou a mesa. Há muito tempo, os pais dele vieram aqui. Disseram que queriam que você tivesse isso, Janaína. Fiquei ali, sem palavras. Do lado de fora da janela, os campos de trigo se estendiam até o céu azul limpo. Um pássaro cantava persistentemente, como se quisesse afirmar: estou aqui. Lágrimas caíram enquanto eu pendurava minha bolsa no ombro e saía de bicicleta. Continuei pelos vazios campos de trigo, com o suor batendo na testa. O que devo fazer a partir de agora? Não sei, mas continuarei seguindo em frente. Guardarei minhas queixas para quando tiver vivido minha vida ao máximo. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que ajudou um pobre garotinho à beira da estrada e após 15 teve uma surpresa chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!